Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, fructus ventris tu, Iesus. Ave Maria, Ave Maria. Olá, meu nome é Ana Cláudia, sou trabalhadora do Núcleo Espírita Francisco de Assis e do Centro Espírita Leon Denis. Estou aqui hoje para falar um pouco de Jesus. Estamos no mês de dezembro do ano de 2021, mês do aniversariante, né? E nada mais justo que conversarmos um cadinho sobre ele. Eu escolhi o livro Filhos de Deus, uma psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E a lição que eu escolhi foi Deus em ti. Começa assim: Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de 1000 formas, todavia permaneces ignorando-o. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar, a sua luz a irradiar-se na força do sol. É o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-te de ti. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo, conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresce com Deus, na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que, em ti refletido, todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenhas desvelado em seu cosmo interno, experimentando-te a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Vamos elevar nossos pensamentos, acalentar nossa mente, imaginando Jesus na nossa frente e conversando assim: mestre amigo, estamos aqui reunidos na casa de Francisco de Assis. Hoje uma casa virtual, onde estamos conectados por uma rede que nos aproxima e nos torna cada vez mais conectados ao amor, ao saber e à vontade de evoluir.
Que possamos aproveitar esse momento para abrir nossas mentes e corações para a palavra que será dita, para a vibração que teremos, porque embora o estudo seja virtual, não importa a hora, não importa o momento da nossa vida, nós com certeza iremos nos conectar com esse amor divino que está sempre nos acolhendo. Sendo dessa forma, Senhor, pedimos o amparo da espiritualidade maior para que possa nos intuir e que o estudo seja um estudo de renovação, de energia, de coragem, de sabedoria e de muita perseverança no Evangelho do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, a página de hoje ela é do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, da editora Celde. É uma psicofonia do altivo Panfiro e uma mensagem de Antônio de Aquino. Começa assim: sejamos cristãos. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Toda vez que falamos de Jesus, lembramos dele como chefe de uma grande religião que tão poderosa marcou a humanidade terrena, e de tal modo que não houve sociedade que não tomasse conhecimento da sua existência. Embora comprovadamente a maioria dos habitantes da Terra professe o cristianismo como simples forma de religião, nem por isso a presença deste portentoso mestre deixa de assinalar a mensagem de seu coração na passagem que teve pela terra. Isso por quê? Porque suas palavras são carregadas de um vigoroso sentimento, também único em toda a obra da criação. Esse sentimento chama-se amor. Foi Jesus, o mestre magnânimo, que nos trouxe a mensagem de amor para que pudéssemos entender o que fazemos na existência presente. Ora, quando começamos a perceber os ensinamentos de Jesus e observamos que o amor é a tônica de sua mensagem, dizemos assim: amor a quem? Para quê? Em que circunstâncias? Seus atos, que o seu amor foi não só insuperável, como também amplo, bem amplo, abrangendo toda a humanidade, em várias situações. Demonstrou amor aos pequeninos seres que vieram abraçá-los, no grande momento em que declarou palavras imorredoras como as conhecidas: deixai que venham a mim os pequeninos. Mostrou amor poderoso quando ressuscitou Lázaro. Demonstrou amor sem fim quando perguntou ao cego o que ele desejaria que lhe acontecesse. Conversando com aqueles homens no Sermão da Montanha, o mestre falava-lhes a grande mensagem de amor. Ao mesmo tempo, compreendendo que a humanidade terrena ainda não sedimentara em seu seio sentimentos profundos, precisou dizer a todos que haveriam prantos e ranger de dentes, para os que não soubessem compreender a mensagem cristã. Passemos agora para 2000 anos depois. Esqueçamos, por segundos, a figura do Mestre no tempo em que viveu na Terra. Transportemo-lo para cá, agora, na nossa cidade, na nossa casa espírita. Imaginemo-lo andando entre os corredores da nossa casa, conversando com uma criança, olhando para um doente, atendendo a um obsedado, ajudando a seus aprendizes, ensinando aos que desejam aprender. E o que veríamos? Veríamos o Mestre pacientemente falando: vim para que tivesses vida, e vida em abundância. Ele diria o seu olhar, ou melhor, ele dirigiria o seu olhar para todos aqueles que sofrem, que choram, que anseiam, que clamam, que pedem, que dizem: Senhor. Estenderia suas mãos, olharia para cada ser, com piedade, com paciência, ensinaria resignação, mostraria verdadeiramente como o homem precisa transformar-se,
para poder entrar no reino dos céus. Atenderia aos doentes, aos fracos, aos sofridos, aos obsedados, a todos, daria uma palavra de ânimo. A todos ensinaria a prosseguir, mesmo quando a morte ceifasse a vida dos seus seres mais queridos. Tudo isso por quê? Porque estaria falando em nome da lei de amor. Jesus faria mais. Estenderia suas mãos principalmente àqueles que são seus seguidores. Ah, caros amigos, certamente estaríamos entre os que seriam beneficiados pelos seus ensinos. E o que é que vocês julgam que ele nos ensinaria? Paciência no trabalho, com vistas no futuro. Convidaria a todos, sem exceção. Vinde, vinde, o que estás cansados. Mas também diria, os meus discípulos, esses serão conhecidos por muitos se amarem. E nos lembraria então todas as vezes que estivéssemos faltos de amor. Como podes querer ser meu discípulo se não me amas? Se não amas. Mostraria àqueles que não sabem ser prudentes. Pois, se eu fui um dos que ensinaram a virtude das pombas e a prudência das serpentes, como pode ser meu discípulo? Diria a cada um de nós que somos impacientes, inquietos, sofridos. Meu filho, eu mesmo ensinei, a cada dia basta o seu mal. Ah, meus amigos, neste período em que se aproxima a data do aniversário da nossa casa de serviço ao próximo, ele pediria, sejam cristãos. E nós, humildemente, talvez envergonhados, chegaríamos junto a ele e, beijando-lhes a fímbrica da túnica, lhe responderíamos, Senhor, perdoa-me, comprometo-me a te servir. Digo-te, Senhor, em verdade, que eu sou uma pessoa difícil, mas garanto que irei modificar-me. Prometo-te, Senhor, sem falta, redimir-me. E assim o Senhor renovaria suas bênçãos sobre nós e diria, com paciência eu trabalho, até que um dia, cansados de prometer e não fazer, afirmaríamos resolutos, hei de ser cristão, hei de trabalhar a minha própria reforma íntima, hei de me renovar, hei de ser uma criatura de Jesus para poder adentrar aquela casa abençoada de serviço ao bem. E assim, meus irmãos, terminando esse encontro em torno do Evangelho tão feliz, tão belo, tão expressivo, pelas demonstrações verbais de fidelidade a Deus, quero dizer a todos, venham a esta casa os que desejam servir realmente a Jesus. E que nós possamos dizer com fidelidade, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Que Deus a tudo nos abençoe, agora e sempre. Antônio de Aquino. Eu separei alguns trechos dessa página. A página ela é toda muito importante porque ela dá a diretriz, né? Pra gente que tá cansado, pra gente que tá irritado, pra gente que tá ansioso, inquieto. E às vezes a gente fica titubeando na nossa fé, vendo tantas dores, tantos desafios, a gente acaba se questionando, né? Tem muito espírita, muito cristão, se perguntando se realmente a gente está num momento de transição, se vai ter jeito a situação que a gente está passando agora, se isso vai melhorar. Então eu acho que é uma página que faz essa convocação de reflexão. Como anda nós na qualidade de cristãos? E aí, como o título da página é Sejamos Cristãos, eu fui procurar, né, no dicionário o que significa cristão, né? E no dicionário diz o seguinte:
pessoas que seguem o ensinamento do Cristo. E Cristo, ele foi muito didático, né? Vamos combinar. Ele veio, pegou os mandamentos, né? Os 10 mandamentos e deu uma enxugada. Por quê? Para facilitar a nossa vida. E a gente, às vezes, ainda não capta, né? Como ele era simples. Simples no falar, exemplificava pra gente. E a gente ainda tem essa dificuldade. Quando ele fala o seguinte, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele deu uma enxugada, né? A gente não precisa decorar os 10 mandamentos, a gente precisa amar, né? Foi o verbo que ele deixou pra gente. E a gente tem dificuldade de começar a amar a nós mesmos. A gente tem dificuldade de cuidar da gente com carinho, com compaixão, com perdão. Então, quando a gente tem dificuldade desse autocuidado, como é que a gente vai amar o próximo? Se a gente se crucifica no momento que a gente comete algum ato falho, porque como a gente conhece um pouco a doutrina espírita, nossa consciência já dá, né, uma gritada, né, já dá um alerta quando a gente comete alguma coisa contrária à lei de amor. Às vezes a gente não liga pro alerta, mas depois a gente fica, poxa, errei de novo. E meio que fica se culpando e tudo mais. Ao invés da gente errei, mas eu tenho que ficar mais atento, ficar mais consciente do meu ato, para da próxima vez não cair de novo nessa armadilha. E então, a gente às vezes fica se crucificando. E se o outro erra, a gente vai crucificar o outro, porque se a gente se crucifica, percebe essa questão do amor próprio, como é importante? Não o amor narcisista de ficar se arrumando, fazendo fotos maravilhosas, postando felicidade na internet para provar que se ama muito. É importante o autocuidado, sim, ter autoestima elevada, mas o autoamor, ele é muito mais profundo. O autoamor de um cristão é perceber o quanto é importante para ele cuidar dos seus pensamentos, prestar atenção nos seus sentimentos, nas emoções, no seu comportamento. Se estão de acordo com o amor, com a lei divina. Se a gente se cuida bem, se a gente se alimenta bem, se a gente alimenta bem nossa mente com os pensamentos, ou se a gente se perde no meio de tantas distrações que o mundo está oferecendo. Esse é o caminho do autoamor, do autocuidado. E aí, quando a gente começar a ter mais consciência de quem a gente é, percebendo nossas dificuldades de relacionamento, nossas dificuldades no processo de compreensão do outro, a gente vai perceber que se isso acontece conosco, pode acontecer com qualquer pessoa do nosso convívio. E aí a gente aprende a perdoar, porque a gente percebe o quanto é difícil a gente seguir a lei do amor 100% do nosso dia. E a gente vai variando. Tem horas que a gente está bem, está pensando bem, está estudando a doutrina espírita, está assim, empenhando para praticar. Aí acontece um desafio e a gente acaba esquecendo. Ao invés da gente estreitar o laço, né? Estreitar nossas afinidades com Cristo, através da oração, da meditação, a gente se deixa levar pelo sentimento de perturbação, de conflito, e isso acaba afastando a gente dessa sintonia que a gente deveria estar estabelecendo. Eu sempre brinco, né, que eu trabalho com evangelização dos jovens no Leon Denis. E eu falo para eles que a gente está mergulhado numa piscina, que é o fluido cósmico universal. E essa piscina, ela tem todo tipo de energia. Qual é a energia que a gente vai querer estabelecer? Todos nós estamos mergulhados. Por isso que o pensamento é muito importante. Porque quando a gente
pensa, a gente emite a energia. E se estamos todos mergulhados nessa grande piscina, se a gente emite uma energia, um pensamento negativo, de tristeza, de desânimo, né, de falta de fé, com quem a gente vai sintonizar? Então, não é fácil. Não estou aqui para dizer que é fácil, porque através das obras de Joana de Ângeles, a gente aprende o quanto a gente precisa exercitar essa nova forma da gente enxergar a vida quando a gente estuda os ensinamentos cristãos, quando a gente se percebe como espírito imortal, a gente começa a ver o quanto a gente ainda dá muita importância para a matéria. E aí a gente descobre o quanto é importante a gente se ver como espírito. Então, a gente já dá importância para a matéria desde a nossa criação. Então, passar a dar mais valor, a se ver como espírito imortal, é muito trabalhoso. Então, precisa o quê? De exercício, de constância. Por isso que às vezes a gente fala assim, a gente vai numa palestra, aí fala, nossa, eu já fui numa palestra que falou sobre isso. Mas nós precisamos de massificação. E aí agora a ciência explica, né? Porque recentemente foi descoberto pela ciência que o nosso cérebro, ele é plástico. Então é como se a gente tivesse uma massinha de moldar e a gente consegue moldar o nosso cérebro através do nosso comportamento, do sentimento. Ele vai, eu brinco com as pessoas que ele vai trilhando um caminho. Se você é uma pessoa feliz, uma pessoa confiante, positiva, você tem lá um caminho já mapeado no seu cérebro. Se você é uma pessoa que olha mais as coisas ruins, negativa, sem esperança, você mapeia o outro lado do seu cérebro. E aí o que acontece? Como nós somos, né, por questão de várias encarnações muito conectados à questão material, a nossa forma de enxergar ainda é assim. Então, para a gente se ver como espírito, pensar como espírito, vai levar um tempo. Então, a gente precisa de massificação, sim, de assuntos que a gente já viu em outras palestras. Para quê? Para a gente começar a ver e a refletir. Não é apenas ler. Por isso que Leon Denis fala, olha, leia menos, mas reflita mais. Porque quando a gente reflete, a gente vai trabalhando essas questões no nosso cérebro. E aí a gente vai trilhando um caminho de um cristão. Quando a gente passa a olhar, se perceber como espírito imortal, a gente não vai dar importância a tantas coisas que ficam quando a gente volta para a verdadeira vida, que é a vida de espírito. Então, no momento de desencarne, a gente deixa toda a matéria, né? O corpo fica, os bens ficam. E o que vai para o plano espiritual? O que vai? É o espírito imortal. É quem a gente é de fato. E aí eu pergunto, será que você sabe quem você é de fato? Ou será que você está tão envolvido nas coisas do mundo que nem percebe? Eu brinco que a gente vive no automático. A gente acorda, levanta, escova os dentes, vai, começa a trabalhar, faz isso, faz aquilo, e não vai se percebendo como um ser. Então, a gente se desconecta dessa energia de espírito imortal que a gente é. Por isso que a gente tem que ler, tem que estudar, tem que refletir. A conexão com a espiritualidade se dá através da prece, através do estudo. Quando a gente lê muito uma obra de um determinado autor, a gente se conecta com ele. Lembra do fluido cósmico universal? Lembra da piscina que eu falei que todos nós estamos mergulhados? Então, a gente se conecta com esse autor.
Daí a importância da gente fazer um filtro no que a gente vê, daí a importância a gente fazer um filtro do que a gente fala, porque isso tudo é energia que a gente vai emanando. E se a gente está emanando uma energia dentro da condição de um bom cristão, ótimo, a gente consegue captar. Então, quando eu estou conectada com um bom autor, né, lendo obras que edificam, que elevem meu pensamento, ótimo. Agora, se eu não sou muito de ler, vejo muita televisão, vejo programas que trazem muitas notícias complicadas, né, mostrando como está o nosso mundo, porque não é só Brasil. Aí, que energia eu vou estar emanando? Será porque a gente está numa fase tão complexa de pessoas com tantos medos, com tanta agressividade? Vocês já pararam para pensar? O Brasil é o campeão. A gente está em primeiro lugar no ranking da ansiedade. Será porque nós estamos tão ansiosos? O que a gente está procurando? Então, são coisas para a gente refletir, porque o convite, né, de Antônio de Aquino é para a gente ser cristão. E ser cristão, como diz aqui, né, pessoas que seguem o ensinamento do Cristo. Eu destaquei algumas coisas, fiz um roteiro, mas acabou que não segui muito o roteiro. Eu vou tentar falar algumas coisas, né, que estavam na página, mas tudo que a gente conversou até agora é de extrema importância para a gente perceber o quanto é importante mudar, né? Se a gente está insatisfeito com algum comportamento e se a gente percebe que esse comportamento ele não está de acordo com a lei divina, que é a lei de amor, a gente precisa mudar. E para mudar, a gente precisa de exercício. Então, quando temos um desafio na nossa vida, é um exercício que está vindo para a gente. Se esse exercício está vindo, o que eu preciso? Preciso ver o que ele está querendo me ensinar. Os espíritos dizem que quando a gente aprende o que o desafio vem nos ensinar, acaba o problema. E aí a gente passa para uma nova fase, como se fosse um videogame. Mas eu destaquei aqui uma coisa que eu achei interessante, né? Quando Antônio de Aquino fala, porque as palavras de Jesus eram carregadas de um vigoroso sentimento. E esse sentimento se chama amor. Então, lembra que eu falei para vocês da importância do pensamento? Então, porque quando a gente pensa uma coisa, a gente gera um sentimento dentro da gente. Eu vejo as pessoas falando muito da lei da atração, né? E fala assim, pensou, você consegue. Não é bem assim. Às vezes a gente pensa, mas não sente. Ou seja, não vai para o nosso coração. A gente apenas, eu vou conquistar isso. Mas qual é o nosso sentimento? A gente percebe se conquistando. Então, quando Antônio de Aquino fala do sentimento, é porque Jesus, ele vibrava, ele tinha esse sentimento de amor. E por toda a humanidade, ele não fazia restrição. Ele não amava só a família dele, os amigos dele. Ele se estendia. E aí a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil. E nem Jesus quer isso de nós, né? Que a gente ame um inimigo. Tá no Evangelho. Mas ele pede que a gente compreenda a limitação desse inimigo. Aí vocês percebem o quanto a gente se conhecer é importante? Porque quando a gente se conhece, a gente vê também que nós temos limitações, que a gente erra, que a gente interpreta coisas, né, de forma equivocada. Então, se isso acontece conosco, por que o outro não tem esse direito também? Eu não preciso amá-lo, mas compreender que ele tem a limitação é muito importante. André Luiz dizia que não existia mal ou bem, existia níveis de consciência diferentes. Então, cada um tem um nível de consciência. A partir do momento que eu estudo, que eu faço uma reflexão, eu começo a ter um nível de consciência diferente daquele que não tem acesso à informação,
daquele que não faz uma reflexão, daquele que ainda está muito conectado à matéria. E isso faz a diferença. Não é porque ele é mau e eu sou boa. De jeito nenhum. Se a gente está aqui no planeta de provas e expiações, a gente está mais ou menos na mesma sintonia. Então, o que eu posso já ter melhorado, o outro ainda não. Assim como ele pode ter melhorado outros fatores na vida dele que eu não. Daí a necessidade do diferente. Por isso que a gente precisa conviver com quem a gente gosta e com quem a gente também não tem grande simpatia. Porque esse é que vai trazer pra gente a possibilidade de exercitar. Compreende como é importante o exercício? Aí a gente brinca assim, ó, não pede paciência. Porque se a gente pedir paciência, vão vir situações difíceis pra gente exercitar a paciência. E a vida é assim. Ela vem se apresentando com situações, com desafios para a gente exercitar o que a gente precisa para evoluir. Como está no Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação é evolução, é se melhorar como espírito imortal. Então a gente está tendo esse contato, né? A doutrina espírita ela é muito nova. Então, no máximo, a gente está tendo contato com ela há 2 encarnações. Então a gente tem muito o que pensar, muito o que exercitar. E é assim mesmo. A gente vai errar, vai acertar, só que a gente não pode ficar nesse processo de se culpar, sabe? Autoflagelação, que eu vejo muito. E é muito comum a gente fazer isso com a gente, principalmente no início, quando a gente começa a conhecer a doutrina e fazer essa análise do nosso comportamento. Às vezes fica, não vou ter jeito. Todos nós temos jeito, porque a gente está fadado à felicidade. Só que existe um caminho, e esse caminho, ele é com uns desafios mesmo, cheio de desafios, cheio de alegrias, com alguns percalços, sim, que nos causam dores, sofrimentos, mas é um caminho que tende a nos levar para essa felicidade. E essa lei, né, que é a lei de amor, é a lei que nos ajuda nessa caminhada. Então, nesse mês, né, de dezembro, que é um mês de comemoração, onde as pessoas estão vibrando de uma forma diferente, né, de reunião familiar, a gente sabe que tem os percalços, tem famílias que têm mais afinidade, outras nem tanto e tudo mais, mas que a gente possa fazer essa reflexão. Como a gente anda como cristão? E eu achei tão lindo aqui quando Antônio de Aquino fala que o que Jesus nos ensinaria hoje? Paciência no trabalho. Nós viemos nessa encarnação não com passaporte. A gente não veio para passear. A gente veio com carteira de trabalho. E todo trabalho útil é uma forma de evolução. Então, nesse momento que a gente sabe que tem gente passando pelo desafio do desemprego, aí pode pensar, eu não tenho trabalho, mas toda forma, uma oração que você faça por você, pelo seu amigo, pelo seu próximo, é uma forma de trabalho. Um trabalho voluntário é uma forma de trabalho, mas ele nos ensina, paciência. Falaria na lei do amor, porque é a lei que une. O Livro dos Espíritos, ele diz que a gente só é infeliz quando a gente se afasta dessa lei. Então, meu companheiro, minha companheira, a gente já está chegando no finalzinho. Eu queria convidar vocês para que faça a reflexão, não espere virar o ano, né, para fazer novos projetos. Começa agora mesmo. O bom da vida é que a gente pode recomeçar a cada minuto. É que a gente pode se transformar em cada atitude. Então que a gente pense se a gente está agindo, se a gente está pensando, olhando a lei de amor por nós, de amor pelo nosso próximo. Porque se a gente se amar, se a gente amar o nosso próximo,
a gente vai estar amando a Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós. Não precisamos ficar buscando Deus do lado de fora. Pare, reflita. Ele vai te dizer. Se o momento é de dor, se tem perda de ente querido, a gente sabe que esse momento que a gente está vivendo de uma pandemia, muita gente perdeu seu amor. Se esse é seu momento, feche os olhos, se conecte com Deus. Ele é nosso Pai. E um pai não abandona o filho, nunca. Um bom pai não abandona. E ele vai estar dentro de você. Converse com ele, peça ajuda. Se conecte com essa energia divina. E eu vou finalizar com uma frase de Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde. Essa frase eu procurei guardar para no momento de inquietação, de irritabilidade, de ansiedade falar. Ela diz sobre o amor, que o amor cura tudo. E numa das frases ela diz pra gente falar assim: o amor divino inunda-me de paz. Que o amor divino possa te inundar de muita paz. Possa trazer conforto para o seu coração, tranquilidade para os seus pensamentos e coragem para os seus desafios. Um enorme beijo no coração de todos vocês. Agradeço a oportunidade aos amigos da Casa de Francisco de Assis. Oportunidade de estudo, de conversa, de desafio, porque falar, né, para uma câmera é bem difícil, né? Quem faz sabe o quanto é difícil. Mas é um momento muito importante para mim também, porque quando eu falo da importância de refletir, eu preciso dessa reflexão também, e ela é diária. Um beijo para todos vocês, que o amor divino pode te inundar de muita paz no ano de 2022. Um enorme beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau.